Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Gregório Sagara, esse é o canal que compartilha um pouco sobre odontologia digital, CAD, ferramentas para uso clínico. Vamos hoje fazer um design de uma prótese fixa de um lado com aletas do outro. Então isso muitas vezes é fundamental, importante para cicatrização de um pós-operatório sobre dente, ou um pós-operatório sobre implantes, ou até mesmo uma área em que o paciente precisa ali de um temporário, né? E tem um dos lados preparados e um outro lado que é um dente íntegro. Bom, aqui é um exemplo bem legal, a gente vai fazer um molar aqui, então, sobre esse preparo. A gente vai fazer um pôntico e uma aleta palatina mesial, certo? Para no momento que o colega for aplicar o implante, fazer a cirurgia, ele já ter uma peça para ocupar todo esse espaço, né, provisoriamente. Então, as ferramentas que a gente vai utilizar, elas são principalmente o Medit CliniCAD, tá? E também depois, no finalzinho, rapidamente, a gente vai usar um Medit Design. Então, já com os arquivos dentro do Medit, a gente vai no Medit CliniCAD. Se você está fazendo pela primeira vez uma importação de um modelo STL, você vai assistir esse vídeo primeiro, um vídeo super rápido, para você aprender a trazer escaneamentos de outros sistemas e outros scanners para dentro do Medit. Então, os elementos que vamos trabalhar é 37, 36 e 35. Como que a gente vai entregar ou indicar para o software, para o Medit CliniCAD, quais as ferramentas, né, que a gente vai usar para transformar todo esse conjunto, já que eu não tenho aqui, por exemplo, uma ferramenta de aleta, né? Então, o 37 ele é uma coroa. O 36 ele é um pôntico. E o 35 nós vamos utilizar veneer, tá? A gente tem aqui esse ícone, que é o ícone de fixa. Então, se a gente clicar na barra, isso quer dizer que eu estou indicando para o software que nessa região eu vou querer um conector, certo? E isso vai se transformar numa prótese fixa. Então, confirmar, trazendo maxila, trazendo mandíbula, e a gente vai utilizar, nesse caso, um caso preparado. Se fosse uma casca de ovo pronto para captura, poderíamos utilizar o Pre-Op Data também, tá? O que não é o caso, e aí eu precisaria arrastar, por exemplo, para cá, né? Ou para cá, tá? Então, Pre-Op Data, confirmar. Nessa etapa, já estamos habituados aqui a fazer a delimitação do término. Vou utilizar aqui o Auto Creation, então clicando Auto Creation, vou chegar aqui em um ponto do término e com o botão esquerdo fazer esse clique. Segurando o Ctrl, eu posso clicar com o botão esquerdo e arrastar, segurando o botão esquerdo e arrastando, vou passando aqui que ele vai fazendo uma correção meio que automática, tá? Isso ganha um pouco de tempo. E uma outra ferramenta que é essa Curvature Display Mode, tá? Que a gente consegue ver também alguns detalhes mais do término, né? Onde está em vermelho são os ângulos vivos. Isso pode nos ajudar, com um término bem definido, né, a achar qual é o ponto de adaptação. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar ele um pouco mais para baixo. Legal. Acho que eu estou satisfeito aqui com a minha delimitação de término. Então, feito a delimitação desse primeiro término, eu vou fazer um segundo aqui, que é o veneer, ou seja, faceta. É a ferramenta que a gente está usando. Então, eu vou delimitar a região que eu quero que se torne aqui a nossa aleta. Eu vou utilizar a ferramenta de Manual Creation aqui. Então, bem na região e chegando também na interproximal, já estou desenhando o formato da aleta. Vamos confirmar. Ok, vamos definir agora o eixo de inserção. Então eu preciso
tomar um certo cuidado com o eixo de inserção, né? Afinal, eu tenho uma peça entrando de um jeito, uma outra faceta. Então, aqui eu vou delimitar términos diferentes, tá? Então aqui eu vou tentar encontrar um eixo de inserção que seja próximo entre os dois. Então, no 37, vou colocar uma vista, né? Nessa vista, estou vendo aqui que, né, vai ser o suficiente para dar um ponto de contato, eu estou vendo todo o término. Vamos ver, no 35, eu vou tentar chegar o mais próximo possível, inclinando um pouquinho para cá. Legal. Toda essa área azul vai ser a área de alívio, então eu sei que nessa região já vou ter alívio suficiente, muito provavelmente para ter um eixo de inserção. Pode ser, né, em preparos mais longos, depois na hora da instalação precise fazer um leve ajuste aqui no eixo de inserção, na região das aletas. Então feito o eixo de inserção, partiu próximo. Então aqui é para a gente já posicionar, vamos posicionar os nossos dentes. Então, se eu segurar a tecla Ctrl, eu giro o dente. Se eu segurar o Alt, sempre clicando com o botão esquerdo ou segurando o botão esquerdo, eu arrasto, eu faço uma deformação local. E se eu segurar o Shift e arrastar para cima e para baixo com o botão esquerdo, eu aumento e diminuo o dente. Então, posicionamento do dente, vamos lá. Aqui na faceta, eu vou deixar assim com um excesso, tá? E cruzando malhas. Afinal, eu quero que ele já desenhe para mim com um volume. Quanto mais adaptado e melhor o formato a gente tem aqui, melhor vai ser o nosso resultado no próximo, a adaptação do software nos preparos. Então é legal a gente tomar um pouco de tempo nesse momento. Legal, nós temos agora então uma fixa aqui do molar, né, dos dois molares. Essa vertente aqui eu vou tirar, né, afinal sobrecontorno nunca é bom. Então sempre vou optar por fazer em formato, né, que seja higienizável. Eu tenho aqui algumas ferramentas, algumas configurações Alter, tá? Em que eu posso fazer na região do pôntico, eu posso determinar a distância para minha gengiva, a distância para o antagonista, aqui eu vou zerar, distância para os adjacentes, tá? E nessa região os conectores. Então, quanto que eu quero de conector, né, de largura de conector. Se eu quiser fazer alguma alteração, venho em Inner e aplico, tá? Então, feito essa alteração, vamos checar agora o desenho e vou dar os contatos necessários aqui no meu pilar, na minha coroa pilar. Olhando o ponto de contato, então eu sei que nessa região eu quero aumentar um pouquinho mais o ponto de contato, não quero o ponto de contato aberto. E agora eu vou tirar, tá, a fixa e eu vou dar volume para a aleta. E eu vou sim, propositalmente, cruzar a malha e já deixar no formato final da minha aleta. Se for impresso, né, é importante a gente ter volume, né, para resistência, o máximo de volume possível. Vamos voltar. Nesse ponto aqui eu vou aproveitar e já puxar para dar resistência nessa região, tomando um certo cuidado também para não dificultar muito a higienização. Já estou deixando no formato excesso mesmo, tá? Para a gente não ter problema com fratura ou diminuir ao máximo esse problema.
Vou alisar um pouquinho, já deixar alisado, quero deixar já no formato final. Beleza, no pôntico eu estou deixando em infraoclusão para a gente ter uma carga menor, né, no nosso pôntico, então vou tirar mesmo contato e deixar mais planificado as cúspides. E beleza, se quiser, né, mexer em anatomia, a gente tem o Groove, né, tem as outras ferramentas que a gente já conversou em outros vídeos de design de CAD, né, de próteses. Então, feito isso, completamos, finalizamos nossa fixa com uma aleta. Porém, são duas peças separadas. Então a gente tem agora, né, os dois dentes unidos, os dois molares, e temos a nossa aleta separada. Então, agora a gente vai no Medit Design. No Medit Design aberto, a única coisa que eu vou precisar aqui é selecionar os dois arquivos, as duas peças, e confirmar. Olha que simples, né? A gente tem dois arquivos distintos, que a gente vai executar agora é uma adição booleana. Vindo em ferramenta de modo edição, a gente tem esse ícone que é booleana, ou seja, para fazer interações booleanas, a gente vai em união. Clicamos nas duas peças e confirmamos. Pronto. Vou renomear aqui fixa com aleta. E agora nós temos uma peça única, tá? Botão direito, exportar para o MatchLink, fixa com aleta, salvar. Vamos voltar no nosso paciente, tirar todas as informações e agora sim temos a nossa fixa. Apenas fazer a exportação da fixa com aletas, certo? Para a pasta de interesse e jogar para a impressora ou para a fresadora. Pessoal, espero ter ajudado com uma ideia diferente. Se você tem interesse em evoluir mais rápido dentro dos designs, planejamentos digitais, planejamentos cirúrgicos, entre em contato comigo no Instagram, né? A gente tem um formato de mentoria bem legal, de 3 noites, totalizando 7 horas e meia, em torno de 8 horas, em que a gente aborda, né, de forma personalizada os assuntos do seu interesse. Foi um prazer, meus amigos. Até a próxima.